Something in the way she moves. Olha aí. Attracts me like no other lover. Voz. Something in the way she moves. Melhor interpretação. Até mais do que os Beatles. Olha isso. Olha a banda. Elvis Presley, né? Sem comentário, gente. Isso aqui é a minha opinião. Para mim, o melhor cantor de todos os tempos. Graças a Deus que existiu Elvis Presley, viu? Muito bem, gente. Mais um programa para honra e glória do nosso Deus nessa terça-feira. Fria aqui em São Paulo, hein? Fria. Mas temos hoje assuntos bem bacanas aí para esquentar. Esquentar aqui, eu quero a sua presença também. Aí, ó, colocando a sua opinião também. A gente já vai colocar uma enquete. Mas antes de mais nada, antes do padre apresentar essa mesa aqui, hoje que tá bem interessante. Bem interessante. E o padre antes convida você para isso aqui, ó. Vem cá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Hoje a nossa igreja está celebrando também uma santa muito querida, viu, gente? Muito querida, brasileira. É a primeira brasileira mesmo, assim, da nossa era, da nossa geração. Baianinha, a irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Coisa linda. Que ela interceda por todos nós. Santa Dulce, rogai por nós. Muito bem, gente. Olha aqui, coisa bonita, né? Mas deixa o padre agora, os convidados estão aqui. Vamos começar para o meu lado direito, o esquerdo seu. Ela que é cirurgiã vascular. Jovem doutora Karen Rigoni Bacalhau. Aqui, ó, para mim é uma alegria. Obrigada, doutora pai. Karen, que Deus abençoe, viu? Amém. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Amém, tamo junto, tá? Doutora Karen, é isso aí, gente. Olha, ela já... meia de casa, tá sempre vindo aqui, o padre, eu gosto demais dela, né? Ela é cientista, gente, uma simpatia, e ela nada mais, nada menos é Daniele Lanzer, coisa linda. Daniela, que Deus abençoe você, minha linda. Agradeço pelo convite, muito bom estar aqui com você. Ela descobriu o Parkinson há mais de 10 anos, tá, gente? E escondeu a doença por muito tempo até conseguir contar para todos. Então ela aqui vai contribuir bastante aí com os assuntos de hoje. Né, minha lindinha? Daniele, fã do Elvis também, viu? Fã do Elvis Presley. Grande, Daniele. Ao meu lado esquerdo e à sua direita aí, ó. Ela que é uma super jornalista nossa aqui da casa. É aquelas jornalistas que não se deixam corromper aí pela modernidade, tá bom? Traz notícia sem colocar nem o lado 1, nem o lado 2. Ela põe a notícia séria. Quem eu tô falando? A Andressa Oliveira. Andressinha. Boa tarde, padre. Deus abençoe você, minha linda. Casa. Amém. Ela tem o mesmo nome da minha irmã, Andressa. Gente boa, né? Muito gente boa. E olha, ele que é músico, cantor, compositor. Olha só, o rapaz aqui, ele já foi indicado 3 vezes, vai para a 4ª vez ao Grammy Latino. Nada mais, nada menos do que Anthony Carreira. Tá aqui, ó, junto com o padre. Tony, obrigado. Seja bem-vindo, querido. Eu que agradeço. Tamo junto. Abençoe. Obrigado. Gosto demais. Quando tem artista, cantor, eu já, né? As antenas do padre ficam assim. Fã de tudo que é bom. Elvis Presley, Bruce Springsteen, tudo mais aí. Gente, vamos ao pensamento do dia? Queria ouvir um pouco a opinião de vocês na mesa aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dê valor ao que não tem preço. Olha aí, ó. Gente, essa frasezinha aí é uma frase zona. Porque dê valor...
Porque isso é uma coisa que... Vou falar assim agora um pouquinho dentro da espiritualidade. O nosso Senhor, Ele disse que nas pequenas coisas é onde você pode treinar a sua sensibilidade do teu chamado. Tá? Então, assim, valorizar as pequenas coisas. Porque Deus, uma vez Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa católica, ela uma vez questionou em oração a Deus por que existia pessoas muito pobres, outras chegavam até a miséria, outros são ricos, com posições muito diferentes. É uma dúvida que ela tinha, e em oração ela perguntou. E Deus deu uma imagem de um jardim, de um pomar, para ela. E ela escreveu isso na sua biografia. Nesse jardim, Deus colocou assim que a beleza do jardim é porque tem uma rosa, porque ela está do lado de uma gramadinho, outro com uma margaridezinha, o outro que tem uma pedrazinha ali. Então, tudo isso vai compondo o belo, que enche os olhos de todos nós, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele respondeu sem responder, mas dizendo assim, tudo que Deus faz tem uma importância muito, muito grande. E nas pequenas coisas é onde você pode descobrir as grandes maravilhas de Deus. As grandes maravilhas da natureza, da criação. Como já dizem até alguns poetas, né? Nos pequenos frascozinhos de... Os melhores perfumes. São os melhores perfumes, né? Vocês concordam com essa frase? Dê valor ao que não tem preço? Concordo. Eu concordo. Muito. Concordo muito. É? Eu comecei a sentir, ter a noção disso depois do meu diagnóstico. Realmente, assim, você começa a dar valor em coisas que você passa batido, né? Então, assim, um movimento que você consegue fazer, que eu consegui fazer depois do diagnóstico e que eu não conseguia fazer até então, devido à dificuldade, é impressionante, assim, a diferença, né? Que você... A Daniela de antes, a Daniela de depois, e eu vejo isso também com outras pessoas que também têm diagnóstico de, não só de Parkinson, mas também de outras doenças. Como a gente começa a dar valor a coisas que passam, assim, sabe, despercebido no dia a dia. Que o mundo aí fora não faz muita questão que a gente preste atenção. E a gente, às vezes, para dar valor, tem que perder. É verdade. Então, assim, quando o senhor falou assim, até emocionei, assim, porque é um negócio que bate fundo mesmo. Às vezes, para caminhar daqui até ali, para mim, em alguns momentos, é muito difícil. Então, valorizar isso. Então, assim, sempre quando alguém me pergunta algo nesse sentido, assim, valorize o seu dia a dia, valorize as pequenas coisas, que isso é que compõe a sua vida, né? Então, não precisa ser de eventos gigantescos, nada disso. Então, você conseguir dar um passo já é um grande valor para você. Abrir os olhos ao amanhecer, falar, olha, estou enxergando, acordei Exatamente. de novo. São detalhes importantes, né, doutora? Com certeza. Eu senti muito... depois que eu virei mãe, acho que para mim essa frase pesou muito mais, assim. Porque para criança é uma coisa que existe muito isso. Não é... O que tem mais valor é o seu tempo com ela. Então, é o seu carinho, é o seu amor, é aquela coisa que não volta atrás, entendeu? Então, eu sempre acreditei muito nisso. Mas eu tive em mim essa percepção do real valor das coisas, do tempo, do estar junto, do amor, das coisas que não têm esse valor mensurável, né? Depois que eu virei mãe. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. De priorizar o tempo, as coisas que você vai fazer realmente, sabe? Isso é precioso, né? Que bacana quando alguém consegue detectar nas pequenas coisas a grandeza de Deus aí, né, Antônio? Eu sou formado também em programação neurolinguística, né? E quando eu fiz todo o curso, né? E lá a gente fez um resgate, né? A gente indo para onde tinha os pés de mexerica, né? E ali a gente sentava imaginando, a gente descascando a mexerica e a gente comendo, né? A fruta que Deus preparou para a gente. Sim. Você acredita que até o gosto e o cheiro a gente sentiu? Olha aí. Porque nas pequenas coisas que a gente vê as coisas grandes. Então, tudo que Deus planta dá, né? Uma dificuldade que a gente tem, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes de parar e sentir o sabor da fruta, o sabor de um abraço, o sabor de um beijo, de uma oração. De uma oração, A gente, às vezes, come... Você falou do comer, né? A gente, às vezes, não saboreia, né?
Você está tão Na no pressa. automático, parece que ligou um automático em você. Você está comendo a banana, chupando uma fruta, acabou. Pronto, já estou satisfeito. Não, mas você apreciou o gosto dessa mexerica, como você falou? É. Isso aí é uma coisa que a gente está perdendo, né, Andressinha? A doutora falou dessa coisa das crianças. As crianças ensinam muito pra gente, né? Às vezes a criança ganha um brinquedo que custou R$300. Não Aí tá você nem dá aí. uma sacolinha com uma garrafinha com arroz dentro. É. Ela dá mais valor pra garrafinha com arroz do que Verdade. um brinquedo caro. Muito boa lembrança É, isso aí. Verdade, é verdade. mesmo. Isso é um mistério, né? É um mistério meio que atrás das cortinas. Mas assim, a garrafinha, ela viu como a pessoa fez, ela participou da criação. Então é isso, dá valor ao que a gente faz. Parece que chegou mais pertinho do mundo dela, né? É. Naquilo que ela viu, como é que foi nascendo, do que uma coisa já preparada, cheia de tecnologia, colocado na frente dela. Exatamente. Muitas vezes esses brinquedos caseiros você faz junto, né? Então você ensina a fazer e faz junto. E aí o que faz às vezes a criança gostar é o momento, né? Aquela memória que foi construída e torna aquela coisa muito simples, grandiosa. As guerras de travesseiro, né, que a gente fazia quando criança. Com certeza. Boa lembrança. Não é uma coisa tão sublime, né? Uma coisa tão simples. Quem nunca tomou uma travesseirada, né? Então acho que a gente tem que resgatar isso, né? O Coldplay fez um show que eu vi esses dias. O Michael J. Fox. E lindo com o ator, né? De Volta para o Futuro. Michael J. Fox. E ele, o que você quer, né? Mais para sua vida, né? Ele falou só queria tocar para uma multidão. Eles foram buscar o cara e fizeram ele tocar para a multidão. Estava de cadeira de rodas, foi assim, Cadeira de emocionante. rodas. Foi a Coisa coisa fora do comum, né? E o Michael J. Fox é uma pessoa fantástica, assim, ele é um ícone para nós da comunidade parkinsoniana, porque ele acabou sendo exemplo para muita gente, até assim, para mim também. Meu sonho era conhecê-lo. E o sorriso dele tocando guitarra é impagável. Estava realizado. Não tem preço. Surreal. Que legal, gente. Tá vendo? Olha, é para vocês verem assim o nível da conversa hoje. Né? Vamos primeiro lá, vai falar da enquete primeiro? Olha só, hoje nós estamos vivendo uma era onde a ansiedade, né, que isso aí já virou, sei lá, uma marca, parece, nem sempre positiva. Então, nós temos tomado conta, a ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas, tá? Então, o trabalho em excesso, o bem-estar em segundo plano, baseado em tudo isso daí, a nossa enquete hoje é o seguinte: você tem priorizado a sua saúde mental? Aqui, ó. Você tem priorizado? Que é um pouquinho disso tudo aqui que nós estamos falando, tá? Que isso nos rouba, essa loucura tá roubando, nós somos roubados, tá? Então, você tem priorizado a sua saúde mental, sim ou não? Quero sua participação. Entra lá no nosso Instagram aqui da Rede Vida, @programa Bendita Hora, tá bom? No finalzinho do programa, com a sua participação, nós vamos ver se você tem ou não aí trabalhado priorizado a sua saúde mental, tá bem? Mas, gente, deixa eu parar de falar uma coisa. Chegou a Marcinha ainda não? Então vamos à primeira pergunta? Quero ouvir a opinião de vocês aqui, ó. Flebite, é isso? Isso. Flebite. Ou tramboflebite. O que é as causas, os sintomas e o tratamento? Dor e vermelhidão no caminho de uma veia são os principais sinais do problema, que pode ocorrer espontaneamente ou após o uso de medicamentos injetáveis. Flebite. Doutora, esses nomes para nós, assim, que é mais o povo mais... que não é médico, né? Não tem Sim. São nomes novos, mas talvez os acontecimentos não são tão estranhos assim, né? O que seria essa flebite? Essa flebite, ela é a inflamação de uma veia. Então, o que todo mundo conhece mais, assim, é a famosa trombose. Trombose, é isso. Que a gente tem veias profundas, que são as veias mais importantes. Nas veias mais superficiais, então, essas veias do braço, igual falou ali, após medicamentos, na perna, que são, por exemplo, nas varizes, que são essas veias mais superficiais e visíveis, ela leva o nome de tromboflebite. É como se fosse a mesma coisa, mas por serem regiões diferentes, leva outro nome. Então, é uma inflamação que leva à formação de um coágulo dentro dessa veia.
E ela, por uma inflamação, ela tem esses sinais que a gente chama de inflamatórios. Então, fica vermelho, com dor, com inchaço, no trajeto da veia. Na trombose, a veia profunda, a gente não vê muito isso. Nas superficiais, isso é bem visível. Então, por exemplo, às vezes foi tomar uma medicação realmente na veia e aí você fica com cordão no trajeto certinho da veia, aquele vermelho, um cordão endurecido. E pode dar em várias regiões. Nos braços, principalmente, tem uma correlação com o uso de medicamentos injetáveis. E na perna, que pode ser espontâneo, da mesma maneira que eu posso ter a trombose. Os fatores de risco são muito parecidos. E aí a gente tem desde situações genéticas, como as trombofilias, como as imobilizações, ficou internado ou quebrou a perna e ficou com a perna engessada. Então, a gente tem uma série de fatores de risco, pacientes oncológicos com câncer, que é um fator de risco. Essa parte de tromboflebite, por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente descobrir um câncer de uma pessoa porque teve uma tromboflebite. Teve a flebite e aí a gente sempre acaba investigando, porque por mais que ela possa ser espontânea e sem uma causa, mas ela é, às vezes, aquele alerta para você procurar um pouco mais a fundo, porque pode ter alguma coisa. A idade aí pode variar, como é que é? Para você ter esse problema, tem alguma coisa a ver com a idade ou não? Tem. A idade é um fator de risco para trombose e tromboflebite, então quanto mais velho, maior é a sua chance de ter, mas pacientes jovens também pode ter, então principalmente os associados a essa parte de medicação, mesmo pacientes jovens pode ter. Entendi. Mas é mais comum conforme a gente fica mais velho, esse risco aumenta. Tem um tratamento. Tem um tratamento. Na grande maioria dos casos, quando pega só essas veias superficiais, o tratamento basicamente é sintomático, que a gente fala. Então, analgésico, um anti-inflamatório, já que é uma veia inflamada, compressa local. Isso geralmente tende a melhorar aí em até 2 semanas. Mas dependendo da localização, é necessário um acompanhamento com o vascular, porque uma tromboflebite de perna, por exemplo, ela pode evoluir e virar uma trombose. Então, dependendo da veia que é acometido, se faz esse tratamento clínico, mas exige um acompanhamento ali frequente, em 1 semana, normalmente. No caso já de uma trombose, os sinais, quais são os sinais que uma pessoa já, não para se desesperar, mas falou, opa, deixa eu dar uma verificada nisso aqui. Como a veia é uma veia mais calibrosa, esse entupimento pelo trombo, ele gera um sintoma de inchaço na perna e dor. Como ela é mais profunda, geralmente eu não tenho esse sintoma do vermelhidão, desse sinal flogístico. Então, é uma coisa mais interna e mais intensa. Então, geralmente, ele é assimétrico, porque é raro você ter uma trombose dos 2 lados. Então, você vai ter uma dor intensa e um inchaço de um lado só, então, em uma perna só. E a dor, o desconforto é bem grande a ponto de levar a pessoa realmente na maioria das vezes, procurar um pronto atendimento. Muita gente às vezes fica achando que pode fazer caminhada. Você está com uma má circulação. E não tem nada a ver, né? Às vezes não. Isso aí, por isso tem que investigar mesmo, que pode ser. E eu falo principalmente quando a gente tem essa assimetria, tá? Diferente um lado do outro. Porque quem tem varizes e é um inchaço, às vezes, só daquela varizes de longa data, você está inchado ali dos 2 lados. Então, essa mudança muito súbita de um dia para o outro, e essa assimetria de pegar um lado só. Me fez lembrar uma pessoa que já faleceu aí também, que agora eu assimilei que ela estava com uma perna muito inchada, mas o caso dela foi outro caso que levou ela a óbito, mas ela estava em tratamento disso. Daqui a pouco nós vamos falar, até acho que tem coisa com música aí, mas vamos ver essa notícia aqui. Isso aqui, eu quero a participação de vocês. É a música. Inteligência artificial e composição musical. Aí, vai entendendo. Como a tecnologia está mudando a forma como criamos música. Olha aí, gente, é interessante, né? A gente todo dia estava falando aqui, Antônio, mais exatamente, também falamos sobre a inteligência artificial, que sempre é bom você ter esse tipo de tecnologia. Claro, é uma ferramenta que ela pode celebrar muitas conquistas da vida humana, legal. Só que tudo que é criado pelo homem, ele pode ser usado para os 2 lados, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Quanto à música, a gente já viu que em artista, teve até os artistas aí, Antônio, artistas que interpretam personagens, eles ficaram muito preocupados porque eles começaram até a protestar nos Estados Unidos. Não sei se você viu essas manchetes. Por causa dessas questões da inteligência artificial. E para quem compõe música, e para quem canta, para quem é músico,
Como é que você, que aliás você é um baita de um músico. Vem cá, pessoal aí da produção, aí fica esperto que eu quero esse cara aqui, hein? Lá no meu programa, qualquer hora lá, no Bendito, no Tamo Junto. Tamo junto. Antônio, o que você acha desse tipo de assunto aí, cara? Tudo que é novidade, né, nessa parte tecnológica, né, é bem-vindo. Porém, não tira, não faz com que o compositor em si, né, não tira a obra do compositor, o humano, né? Porque o senso poético, né, vem de um humano, não de um... Então, assim, até tentei esses tempos atrás entrar lá e ver, vou fazer uma música. Eu falei, nossa, esse não sou eu. Não é uma coisa que, né, você fala assim, a máquina tá... Então, assim, daqui a pouco eu nem levanto da cama, né? Sim, sim. Ela vai fazer tudo por mim, né? Então, assim, eu sou a favor de até um certo ponto. Por exemplo, você estava falando dos artistas, né, dos atores de Hollywood, né? Então, eles estavam bravos porque a parte também de dublagem está sendo corrompida com a inteligência artificial. Então, assim, tenho amigos aqui no Brasil, dubladores, né? E eles fizeram até uma corrente de que não calar, né, a voz do dublador. Porque a gente está acostumado, né? Sim. De filmes antigos, né? E a gente ouvia aquela voz, você se interessava pelo filme, porque você também se apaixona pela voz de quem está dublando. Ele né? colocava um sentimento. O sentimento naquilo. Sobre E na música é a mesma coisa. Música é a mesma coisa. Então, assim, poxa, eu vi músicas que o Michael Jackson está gravando agora, né? Uhum. Então, isso me assustou, porque não é o Michael, é um software que faz com que a voz dele esteja viva entre nós. Mas, assim, será? Vai até onde, né? Até onde essas... É porque nós falávamos muito nas pequenas... No primeiro pensamento nosso, para a gente valorizar aquilo das pequenas coisas que tem grandes valores, né? E acho que uma das coisas que ela não é pequena, ela é grande, mas a gente talvez esteja diminuindo, é o valor humano. Sim. É o valor da pessoa que criou, que fez aquilo, que a minha voz é única, a sua voz é única, o seu olhar é único, né? Nós somos únicos. E tem o sentimento, né? Eu Tem o acho que a sentimento, inteligência porém. artificial que ela não consegue fazer Não, é isso colocar o ela nunca vai sentimento, fazer. né? Não, Ela e nunca até na parte de release, né? Se você vai fazer um release, ela te ajuda. Porque daí é uma parte escrita, né? Uma coisa mais Ela te ajuda. pontual. Mas a parte musical, de criar coisas, aí... Você está nós falando da música mesmo, a gente está falando do Elvis Presley mesmo aqui. A gente agora sem brincadeira, falando sério. Sim. O Elvis, ele é considerado um daqueles poucos artistas no mundo que ele tem uma capacidade de colocar o sentimento dele na música. Então, por exemplo, eu falei a música Something, né, que o George Harrison que compôs essa música, que nós colocamos no começo. Que lindo que ficou os Beatles cantando. Mas o Elvis, quando ele foi cantar essa música, a mesma, ele colocou o sentimento dele, algo que a máquina não vai fazer. Porque assim, a música, na interpretação, você tem que viver aquilo. Viver aquilo. Né, o que está escrito na obra. Isso é Então não insubstituível. adianta, por exemplo, eu cantar um Roberto Carlos, tipo, eu tenho tanto para lhe falar e com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Então, eu tenho tanto para lhe falar, Quase chorando. mas com palavras não sei dizer. Aquilo que sai do humano, só o humano pode fazer. Já estou emocionado só de cantar a letra. Então eu entro dentro da história, né? Sim. Como ator, né? A atriz, todos eles. Então, assim, a inteligência artificial não consegue corromper a emoção da história. Vocês acreditam que nós estamos vivendo uma era, Andressinha, quero só apimentar aqui a coisa, de desumanizar mesmo, né? De desumanizar o homem, a criatura humana. Porque, assim, existem algumas revoluções, e aqui eu falo algo que a gente vai percebendo com o tempo. Houve a primeira revolução, que não foi a francesa, antes dela teve um embate para dizer que o homem não precisa ter o padre e a Eucaristia para falar de Deus. Então foi a primeira revolução que começou. Depois veio a Revolução Francesa, que veio dizer que nós não precisávamos ter um líder, um Deus que pudesse... Depois outra revolução. E hoje nós estamos vendo um valor que está se dando
chamada ecologia e desumanizando o homem. E a gente percebe que as coisas vêm caminhando de uma maneira que parece que nós não temos mais valor nenhum, né? Põe as máquinas para cuidar. Mas isso é resultado da nossa preguiça, né? Porque a pessoa acha mais fácil ir lá no chat GPT e fazer o chat GPT escrever por ela. Então, e a gente está cada vez mais dependente de um celular. Hoje em dia, quantos números de telefone você tem na sua memória? Se você pegar as novas gerações, os estagiários Eu tenho aqui, da casa da eles minha não devem mãe, lembrar só de não tenho, nenhum. não tenho. Só da casa da minha mãe, que é desde menino. Então, e aí é fácil a gente falar, as máquinas vão tomar tudo. Mas a gente que deixa as máquinas tomarem tudo. Porque a partir do momento que você deixa de criar, você deixa de escrever um release, Sim. e colocar lá pro chat GPT escrever para você está dando permissão para a máquina fazer isso por você. É verdade. Então, eu acho que a culpa é da gente mesmo, né? Nós não estamos dando aquele valor que você falou no começo. Exatamente. Na verdade, entra na zona de conforto, né? É cômodo colocar uma máquina para fazer as coisas para você, mas na hora que você realmente precisar, você vai sentir a falta. Porque você falando, eu também já coloquei um poema que eu escrevi para criar uma música. Fica muito estranho, fica muito estranho. E a gente também já criou uma música, assim, tentou criar uma música pro Vibrar, né, pro projeto. E assim, a gente ficou muito... a gente até fez um videozinho para colocar, mas não tem, fica diferente, não, né? A gente dá para perceber que não é algo queria humano. ver a inteligência artificial tentar cantar aquela música dos Bee Gees. As vozes. And the 11 Mondays. Queria ver se aqueles back. Faz aí, maquininha! Faz aí! Tem uma música da Marília Mendonça, que não é da Marília Mendonça, que esses tempos apareceu pra mim no YouTube e eu coloquei pra ouvir. Parecia Marília Mendonça, só que ela já tinha morrido. E passou a mesma emoção que a Marília Mendonça me passava. Passou? E aí eu fui pesquisar, oxe, quem tá cantando? Porque é uma música de outra cantora. E aí eu fui pesquisar e era Marília Mendonça. Inteligência artificial. Então eu não subestimo a inteligência artificial, não. Eu acho que vai ter uma hora que ela vai conseguir passar emoção, sim. Não sei na criação. Não, mas eu quero ficar com a lembrança Tomara do meu Deus pai que aqui, não. ó. Meu pai faleceu, que a voz dele tá aqui. Mas conseguimos reproduzir a voz do seu pai. Tá bom, então pega pra você. Eu quero meu pai no céu, eu quero abraçar ele lá. A gente tem que dar esses valores aí que a gente tá perdendo mesmo. Tem uma série chamada Black Mirror. Vocês já assistiram? Não. Você assiste essa série e você não quer sair de casa. Você fica, meu Deus. E eu assisti quando lançou, faz uns 6 anos. Agora eu já tô vendo coisas da série que já tá acontecendo. Bom, vamos a outra notícia aqui. E tem a ver, acho que com você também aqui, Andressinha. Dá uma olhada aí, ó. Mulheres empreendedoras. Acúmulo de funções no trabalho e na vida doméstica está afetando a saúde das mulheres. Segundo o estudo, mulher se dedica às tarefas do lar durante 4,5 horas por dia, enquanto os homens contribuem com menos da metade desse tempo. Gente, nós estamos falando do acúmulo de funções do trabalho na vida doméstica, está afetando a saúde das mulheres. Gente, peraí, eu vou falar uma coisa para você, desculpa falar, eu jogo aqui, ó. Toma. É o seguinte, época da minha mãe, minhas tias, minha avó, meu avô, todas elas são ícones que trabalharam muito e não trabalhavam fora porque era uma outra época. Ponto. Essas mulheres, as que estão vivas até hoje, têm muito mais bagagem, força. Elas não reclamam, não são mulheres a todo vapor, a toda prova. O que está acontecendo? Que parece que não podem mais ser domésticas, não podem fazer mais trabalho, porque isso está afetando o acúmulo de funções no trabalho e na vida doméstica, está afetando a saúde das mulheres. Que mulheres? Agora, eu acho que nós temos que discutir quais mulheres, de que época elas são, o que elas estão hoje inseridas, para estar afetando tanto essas florzinhas. O quê? Olha, Me ajuda. padre. Me ajuda. Na verdade, essa pesquisa foi feita na Austrália e aí eles constataram isso. O que acontece hoje? Hoje em dia, a doutora pode falar porque ela tem filho, ela tem mais propriedade. A doutora vai para o consultório de manhã,
volta, pega o filho na escola, aí chega em casa, ela vai fazer as tarefas de casa, o seu marido chega, provavelmente seu marido, não sei como é a relação de vocês, mas senta lá no sofá, vai assistir um jogo do Corinthians que está passando, Palmeiras, e aí ela continua fazendo jantar. Depois que ela faz o jantar, é ela que vai dar banho na criança, é ela que vai botar a criança para dormir, é ela que faz tudo isso. Tem que ver a lição da criança. Ainda tem que fazer a lição de casa. Essa notícia, ela quer dizer o quê? Ok. Hoje em dia, a mulher, ela trabalha mais que o homem, porque ela faz todo esse processo. Ela sai de manhã para trabalhar, ela volta e continua trabalhando. O homem, antigamente, era o provedor, porque a gente vivia numa outra sociedade, mas a mulher gente sempre evoluiu. trabalhou. A mulher sempre trabalhou e sempre Muito. trabalhou de forma errada. Muito. Sempre trabalhou muito, porque ela não tinha folga. Mulher, a sua mãe, a sua avó, a minha avó, elas trabalhavam de domingo a domingo sem parar. Isso é errado. E que bom que está mudando, padre. Que bom que hoje em dia a mulher tem voz de falar, eu não quero ficar o dia inteiro lavando Não, louça, eu vou perfeito. pedir um iFood. Perfeito. Mas perfeito. Só que é o seguinte, quando elas estavam em casa, nós tínhamos uma saúde melhor, porque elas cozinhavam, elas preparavam muitas coisas. Eram épocas diferentes, eu sei. Eu não quero discutir hoje o tempo de mulheres da sua idade, dela, você, que vocês são mulheres de uma geração diferente, que vocês hoje precisam trabalhar fora. Mas se o homem ajudar a Entendeu? cozinhar, Hoje a nós comida estamos pode ser cheios de melhor. doença, porque a gente tudo tem que buscar lá fora, comer coisas industrializadas. A nossa mãe não tinha nem tempo de fazer bolo pra gente. Então a gente comeu menos bolo. Diabetes só foi ter o meu irmão quando ele casou, porque tudo ele tinha que comprar fora. Então é o seguinte, é uma coisa muito discutível nessa parte aí, que a mulher sempre trabalhou mais do que os homens, sem dúvida, e parabéns às mulheres. Mas eu nunca vi essas mulheres caírem em depressão. Eu nunca vi uma época da minha avó, da minha mãe, mulheres falam assim, mãe, eu estou desanimada de viver. Por Porque quê? elas não eram ouvidas. Não é porque elas não eram ouvidas. Não, Elas não eram ouvidas, padre. Ela não tinha... Você não falou que quando nasceu a sua filhinha, Minhas filhas. suas filhas, mudou a sua vida? Sim. Pronto. Você já não viu. A mãe, quem tem essa maternidade, sabe, e vive esses princípios tão bonitos, ela já não vive mais para ela. Mas você tem uma rede de apoio, não tem? Tenho. Se você não tivesse uma rede de apoio, você seria feliz? Na verdade, se eu não tivesse a rede de apoio, eu não conseguiria trabalhar fora o quanto eu trabalho. Então, Porque daí elas não têm com quem ficar. Só que é o então- seguinte, antigamente todas as crianças tinham catequese, ia para a igreja, porque a mãe, ela dava esse apoio que hoje ela não pode dar mais, ela está terceirizando. Ou para a mãe dela, que está velhinha e está morrendo. E é por hoje. que o pai não pode levar pra Hã? catequese, Mas padre? do vagabundo O mesmo. senhor tem que puxar a orelha dos homens também. É uma cambada que sempre foi vista Oxe, assim, eu não tô então a gente protegendo tem que mudar isso. O homem tem que chegar em casa, tem que Não, pegar a não é a criança. mulher que tem que mudar, não é a mulher que tem que precisa mudar. mais provar o que ela é. A Existe mulher o- é muito Mulher não tem que mudar, quem tem que Existe mudar é o o homem. homem. Né? Uma pesquisa O comportamento feita, do muito homem. séria, feita em Londres, uma pesquisa feita pelo Anthony Carreira, por mim. Esse nome é poderoso. 70%, né, o homem, né, a frescura do homem é de 70% e 30% é verdade. Por exemplo, quando o homem cai de gripe, 70% a gente está mentindo e 30% a gente está com gripe. Verdade, cara. E a mulher é 10% disso. Né? Se está com gripe, ela trabalha do mesmo jeito. Na minha humilde opinião, eu acho que a mulher deveria sim comandar todos os países, porque elas têm, acima de tudo, a sabedoria e a competência por isso. Então, assim, antigamente, né, que a gente via nossas mães, nossas avós trabalhando e tal, ficando em casa, muitas das vezes eu via a minha avó triste, eu via a minha outra avó triste, mãe do meu pai. E aí, é o seguinte, a minha avó Olga, falecida avó Olga, tão linda, ela trabalhou a vida inteira, se aposentou com 55 anos. Quando ela parou de trabalhar, ela faleceu. Porque não tem um propósito. Não tem um propósito. E antigamente as Tem mulheres uma tinham linha. um aspecto de 40 anos, já tinha cara de vó. Exatamente. Né? Então, assim, o desgaste era muito intenso, assim. Era um filho atrás do outro, uma família enorme para cuidar. Muita responsabilidade. Acho que não tinha tempo nem para entrar em depressão. Porque Não tem tempo. se A mulher entrasse, não tem, ninguém, gente, mas assim, ninguém reparava, às porque vezes naquela época não dava atenção para Eu isso. sei que às vezes eu ponho assim umas coisas meio assim, mas assim, eu falo também como padre, né? Essas mulheres, elas eram muito tementes a Deus, né? Sim. Nossa. Mas Hoje- uma mulher pode trabalhar menos e ser temente a Deus. Não, eu sei disso, Andressa, mas assim, por exemplo, vamos falar da irmã Dulce mesmo que nós estamos falando, Santa Dulce. Ela queria ser jogadora de futebol, ela amava jogar futebol.
Só que, de repente, quando ela teve um encontro com Deus, o que aconteceu? Ela ficou muito sensibilizada pelos pobrezinhos. E ela começou a viver de tal maneira que ela falou, ela esqueceu dela. Era uma mulher que ela não tinha mais saúde, mas você falava para ela, você está trabalhando muito, irmãzinha. Ela falou assim, é o que eu amo fazer. Sim. Então, mas o que faz isso? É o caráter espiritual da pessoa, que ela entendeu que todo o trabalho dela, às vezes dentro de casa, com os filhos, às vezes com o próprio marido, que o marido, às vezes, é uma coisa doída de conviver, ainda mais com os homens antigamente. Nossa. Essas mulheres se santificavam e santificavam a família, por isso que a gente fala assim, minha mãe, eu tenho uma honra pela minha mãe. Por que você tem honra pela... Por que você honra tanto sua mãe? Porque eu vi minha mãe trabalhar como uma condenada, com meu pai praticamente só vivia lá fora, bebia, minha mãe levava... Olha que coisa linda você ter esse... Mas quem era sua mãe? A minha mãe, ela vivia com um terço na mão. Ela passava, trabalhava, fazia o que... Mas ela estava lá rezando e fazia a gente rezar, ela ia com a gente no domingo. Então, isso que eu falo, é uma coisa que... Ela é discutível. O que eu acho que está errado hoje em dia é que está todo mundo querendo igualar. Isso. E assim, Eu sou Deus mais já que fez você. diferente. Então, eu acho que o errado não é Vocês querer estão igualar. querendo humanizar os cachorros. Exatamente. Tipo, Estão o querendo homem colocar é a diferente mulher da no mulher. mesmo nível de tranqueira que os homens viveram. Nossa. A mulherada está correndo o risco de viver tranqueira, de Mas ser eu acho que tranqueira. acontece hoje, a gente tem muita mãe solo também, né? Tem. Tem muito cara que faz o filho e abandona. E aí, esse acúmulo de função para uma mãe solo não tem como ela aliviar, né? Mas a mãe solo é um grito de liberdade, às vezes, por muitas vezes, né? O nosso querido Rodolfo preparou um cafezinho aqui. Não tem para ninguém, não. Dá uma olhada aqui, gente. Olha, pesquisa da UESB aponta musicoterapia como eficaz para pacientes com Parkinson. Daninha, lindinha, Diga. você já teve essa experiência? Que a música, ela realmente é eficaz para os pacientes de Parkinson? Sim, e também tem pesquisas mais antigas, né? Que tem um neurologista que foi muito famoso, Oliver Sacks, que ele estudava a questão da musicoterapia para pessoas com doenças neurológicas. E principalmente pessoas com Parkinson têm uma resposta muito boa com a música. Eu tenho essa experiência pessoal e algo que me faz muito bem, e eu tento sempre propagar isso nas minhas redes sociais, na rede social do Vibrar também. Porque é impressionante, assim, às vezes eu tomo uma medicação, demora muito para fazer efeito, ou às vezes eu estou ainda, acabou o efeito do remédio, não está ainda no horário, eu começo a cantar, me faz um bem tão grande que às vezes ou acelera a resposta do medicamento, ou eu acabo suprindo a necessidade do medicamento. Agora nem tanto, mas antigamente era eu começar a cantar, eu já ficava super bem, assim, com os movimentos soltos e tudo mais. Só que eu cantava muito mal. Então, e aí eu tenho até um amigo, eu falava isso para ele falou assim, Dani, eu tinha vergonha de fazer aula de canto, porque eu achava muito, eu falei assim, até o professor vai falar assim, não tem condição, é melhor você parar. E aí eu encontrei um professor maravilhoso também, querido, que o avô dele também teve Parkinson. E aí, o Pedro Copete, lindo. E aí, esse meu amigo falou assim, Dani, não precisa ser perfeito, basta te fazer bem. E aí eu comecei a fazer aula de canto, aí dei uma melhorada. E agora eu gravei uma música, né, que o meu ex-chefe começou a trabalhar com música, trabalhava com ciência, aposentou e agora está como músico, né. E ele escreveu uma música para eu cantar. E assim, foi emocionante, foi um sonho que eu realizei, mais um sonho que eu realizei. Então, assim, não importa a questão da doença em si, né? Assim, ela maltrata, é muito difícil de lidar, mas a gente tem que sempre lutar contra, né? Não a favor, se entregar. Então, o Parkinson acabou me dando, assim, uma oportunidade de realizar muitas coisas que antigamente, se fosse, eu acho que eu tenho certeza, se não tivesse a doença, eu não ia conseguir fazer, entende? Essa colocação que você está pondo, ela é muito, muito importante, porque eu lembro que uma vez perguntaram para mim também, viu, Antônio, você que mexe com música, algumas pessoas se identificam muito com as minhas celebrações de missa, porque nas minhas homilias, eu não só faço a homilia, eu sempre coloco uma música que faz jus com aquilo que Deus está me inspirando. E é onde o pessoal gosta demais. O pessoal, se eu falo, gente, vamos cantar, vamos ficar em pé.
o povo se solta muito. Então, a música, realmente, ela tem Ela muda a sua essa vibração. coisa meio terapêutica na vida da pessoa, porque ela eleva você, né? Ela te faz entrar dentro de uma dimensão diferenciada. Não é? Totalmente diferente, totalmente diferente. A música, ela move montanhas. Porque, às vezes, ontem eu assisti um filme lindo, né? A música I Can't Only Magic, que é uma música cristã. Então, de um filho, né? Que o pai sempre bateu no filho, bateu. Ele era um ótimo compositor, um ótimo cantor. E aí, o que acontece? Ele gravou a música, foi para a gravadora falou assim, não é isso, cara. Aí um cara da gravadora falou assim, se você contar a sua verdade na música, ela vai ser entendida. Então, a música, ela é entendimento, né? Então, aquela música fez parte de outras vidas como se fosse dela. Então, a música tem esse poder da gente tomar a música como minha. Essa música Ela é é bem minha. atual. É algo que fica sempre na nossa atualidade, presente. Né? Presente na nossa vida. Então, muitas músicas que eu ouço, às vezes estou num carro, toca a música X. Eu saio fora da onde eu estou, óbvio com a responsabilidade de dirigir, mas eu estou em outro mundo, né? E mexe com o humor da gente. Humor, Você com até tudo, né? eleva, Acalma, né? né? Você estava chateado. É. Você escutou uma música, dependendo da música, ele te dá A música tem um poder, Um assim. poder muito grande. Então, assim, grande mesmo. me dá tanto prazer que o meu cérebro acaba produzindo dopamina, que é o que falta, né? Dopamina. Dopamina é o neurotransmissor que é responsável, na parte da substância negra, é responsável pelo movimento. Então, meu cérebro acaba produzindo dopamina de tanto prazer que eu sinto em cantar ou escutar uma música. Então, eu acabo, como você falou, né? Assim, acaba vivendo aquela sensação, a letra da música é Eu importante. lembro que eu tinha, acho que 17 anos, eu tinha algumas dificuldades com, que Deus o tenha, meu falecido pai. A gente tinha algumas discussões, mas nada de ódio, nunca. As coisas da adolescência. E todas as vezes que eu ficava muito zangado, muito triste, eu já tinha meus LPs do Elvis Presley, né? Então eu me fechava no meu quarto, que aliás meu pai não gostava que fechava, mas eu fechava, e eu colocava as músicas do Elvis. Quando eu colocava a música do Elvis, me relaxava. Eu estava muito nervoso com meu pai, sabe? Então às vezes a música que eu gostava, uma mais do que a outra, daqui a pouco eu saía, estava tudo bem. Aí meu pai estava por lá, eu também estava, sentava perto dele, a gente ficava assistindo televisão juntos. Então era um poder, você vê. E quando eu estava muito feliz, eu queria escutar a música também. Então a música, ela tem esse, né? Muitas pessoas me perguntam o que eu sinto quando eu estou no palco, né? E eu não sei explicar. É uma coisa... Uma coisa fora da realidade, de que quando a gente faz com amor, qualquer tipo de profissão, né? E eu tenho a graça de fazer música. E quando eu sinto a canção, entro nela, ali eu nem sei onde eu estou mais. Ali... Muito bem, gente, o padre só tá com as feras aqui, hein? Só fera aqui, hein? Lindinhos do padre. Temos outra notícia aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha aqui. Vamos pôr aí pro padre pra gente colocar aqui. Vamos ver. Isso. Excesso de proteínas pode causar doença cardiovascular, diz estudo. Olha aí, gente, tá vendo? Cheio de veias aqui, a gente tá vendo aqui. Ô, doutora, excesso de proteína. A gente sabe que, acho que tudo que é excesso... Excesso não faz bem. Tudo não faz bem. Exatamente. E a proteína... Só a fé que pode ser em excesso, né? A pode, fé, a pode ser. oração. Quanto mais, isso, acho melhor. que é. Pô, eu gostei dessa tira. Mas, doutora Karen, por que o excesso? Explica um pouco assim. Porque proteína a gente precisa ter. Precisa. Todos nós. Nosso Sim. organismo precisa ter proteína. Com certeza. Mas o excesso dela pode trazer doenças cardiovasculares. Pode. Porque o que acontece? Como tudo que a gente se alimenta, isso tem uma metabolização que se transforma em outras coisas, né? E a proteína, principalmente as proteínas de origem animal, nessa metabolização, ela acaba tendo uma parte convertida em lipoproteínas de baixa densidade, que é o famoso LDL do colesterol. Então, o que acontece? Quanto mais proteína, mais LDL também. E isso favorece essa deposição nas artérias. Tem alguns outros componentes desses metabólitos que também são com efeitos oxidativos, então favorece esse processo inflamatório que acomete as artérias. E hoje a gente tem muito essa coisa das dietas hiperproteicas para o pessoal que quer
perder peso, ganhar massa magra. Então, por isso que os estudos começaram a existir um pouco mais nisso. E aí viu isso, que a gente comendo muita proteína tem essas conversões. E além da questão cardiovascular, a gente tem uma questão renal importante também. Porque nessa metabolização, a gente tem a produção de ureia, de ácido úrico. Então, pacientes que já têm uma deficiência renal e que muitas vezes nem sabe, porque em fases iniciais, essa diminuição da função renal não tem sintoma. Então, você pode piorar, agravar o estado renal desse paciente, às vezes até acelerar algum processo de diálise, qualquer coisa desse sentido. O paciente pode ter crise de gota, né, por decorrência de excesso de ácido úrico. Então, não é nem só a questão cardiovascular, mas você aumenta o risco de várias coisas. Então, infarto, AVC, a piora da parte renal, que pode levar até uma insuficiência renal crônica para hemodiálise. Então, não é qualquer pessoa que pode ter essa dieta hiperproteica. Então, não é, toda a minha cabeça ali lá, peguei uma dieta na internet e vou fazer, entendeu? Você precisa ter um acompanhamento médico e nutricional para isso. É interessante fazer esse check-up, porque, como eu falei, essa parte renal, você, em fases iniciais, por exemplo, você não tem sintoma. Até mesmo a questão de carótida, você não tem sintoma antes, você já tem direto um AVC, um ataque isquêmico transitório, enfim. Então, é importante fazer essa avaliação prévia para ver se está tudo bem com você e aí, eventualmente, você pode ser um candidato a essa dieta hiperproteica, entendeu? Ou também por um determinado período, né? A senhora, como médica, a senhora acha que nessa nossa geração, tanto os homens quanto as mulheres estão procurando um pouco mais os exames para fazer? Porque eu acho que nós estamos numa era realmente de avaliar, se prevenir. Então, eu acho que me parece que é uma geração que está um pouquinho mais evoluída nesse aspecto. Sim. A senhora percebe isso? Eu acho que sim. E é uma coisa que a gente nota muito, igual o senhor falou, nessa questão do homem procurar. Porque, assim, a mulher sempre foi um pouco mais comum de ter essa procura, né? Mas realmente aumentou muito essa procura do homem, sabe? Porque como aumentou o diagnóstico, então aumentou as informações. E as pessoas também começaram a falar, nossa, eu posso ter isso. Nossa, meu pai teve isso, então pode ser que eu tenha também. Então, realmente, as pessoas começaram a se cuidar um pouco mais. Acho que também a gente começou a ter mais sintoma, né? Igual a gente não tem como lembrar da antiguidade. Então, nossos pais, nossos avós demoravam para ter sintoma, né? Tipo, lá na frente aqui ia ter uma pressão alta, um diabetes. E hoje a gente vê isso de uma maneira muito precoce. Até mesmo em crianças, essa questão da obesidade infantil, criança com diabetes, com colesterol alto. Então, a nossa alimentação mudou muito para pior. Então, as doenças também começaram a aparecer muito mais cedo. E eu acho que isso fez procurar ajuda, tanto da parte da doença, como do check-up, de falar, poxa, deixa eu me cuidar antes. Mas será que também não tem um pouquinho de vaidade humana? Eu achei que o senhor ia colocar a culpa nas mulheres. A Andressinha pensou. Não, Andressa, assim, eu acho que... Você não acha que talvez um pouco essa procura também é da saúde? Sim. Penso que é mesmo. Mas também essa questão um pouco da vaidade, porque tanto os homens quanto as mulheres estão bem mais envaidecidos hoje, né? Sim. Então, essa coisa de querer ter uma vida longa e uma estética mais bem bacana. Desenhada. Hoje todo mundo tem o mesmo rosto. As pessoas querem, elas estão tendo um padrão hoje. Sim. Isso também está procurando mais, os homens e as mulheres procuraram os exames. Com certeza. Né? Na parte de varizes, que não deixa de ter uma parte estética, né? Antes tinha muito menos homem tratando. Porque, e o pelo da perna cobre, não incomoda. Então, o meu número de pacientes homens hoje é muito maior do que era antes. Porque passa a ter um incômodo realmente visual, entendeu? Preocupado exatamente, porque você vai na praia, vai usar uma bermuda, entendeu? Atleta, às vezes, não tem pelo, e aí aquelas varizes ficam muito aparentes. Então, essa procura masculina aumentou muito. Eu estou com meus exames em dia. Depois de uma leve isquemia que eu tive em 2021, a médica falou, ou você muda... ou vão mudar com você para outro lugar. Eita! Aí eu fico com medo. Aí sim. Aí nós vamos ver essa outra notícia aqui, ó. Dá uma olhada aqui também, gente. Olha aqui, essa notícia. Mercado musical. Compositores penam com remuneração na era do streaming. Nem sucesso salva. Pesquisa aponta que renda dos autores está estagnada nas plataformas digitais e que o atual modelo torna quase impossível viver da composição.
É verdade mesmo? Você assina embaixo essa frase, essa notícia, Antônio? Infelizmente, sim. Hoje o artista ele ganha dinheiro fazendo show. Antigamente, você tinha, né, os royalties, né? Você tinha também a advance, né? Tipo, a música X do tal autor, compositor, estourou na parada de sucesso. Então, vamos falar do Marciano, por exemplo. João Mineiro Marciano, grande compositor. Então, assim, ele fazia uma música e estourou a música. No próximo disco, ele já recebia meio que por essa composição. Então, assim, as coisas eram tratadas com mais seriedade na coisa, com mais profissionalismo. Hoje, justiça. Justiça. Porque hoje no streaming, você não sabe. Eu recebo, por exemplo, todas as minhas composições. Para as senhorinhas entenderem que está em casa, o que seria o streaming? Só para elas entenderem. Onde estão, por exemplo, a Netflix, né? O streaming é onde aparece a sua obra, o seu filme, sua música, né? Perfeito. Então, assim, por exemplo, você entra na Netflix e você já tem os filmes lá, né? Então, aquilo são streams que vão aparecendo, você clica para assistir, aí vai gerar um certo, né, interesse do público, assiste aquilo lá, vai gerar uma renda X. Só que essa renda para música no streaming, por exemplo, nas plataformas digitais, né? Spotify, eu sei aonde a minha música toca. Eu recebo diariamente, tipo, Brasil, o meu segundo país, México, Portugal, Estados Unidos, e assim vai. Mas eu não sei quanto eu vou ganhar por isso, porque não é aberto. Né? Tem uma... Até na Netflix tem a som na faixa, som na caixa, alguma coisa assim, que mostra exatamente o que acontece nessas plataformas. Então, ou você paga para a sua música tocar e ser ouvida, ou ela não vai ser ouvida. Essa é a grande realidade. Então, assim, grandes artistas investem numa música, hoje no país, R$800 mil no mínimo, para aquela música ser vista. Que coisa, hein? Era o contrário antigamente. As pessoas, as empresas, as gravadoras faziam com que a música fosse tocada e ouvida. E assim, a parte de vão ser mais, né, da grana, a gente não sabe da onde vai. É aquilo que nós falamos hoje um pouquinho da inteligência artificial, tá querendo acabar com os emoções. Uma outra só, desculpa te interromper, padre, com todo respeito. Os artistas mundiais estão se unindo hoje em dia para construir, já existe essa plataforma, para que as obras sejam colocadas nela e eles tomarem conta da própria... Aí seria bem diferente, bem melhor. Gente, eu agradeço por demais cada um de vocês aqui. O nosso tempo acabou. A doutora Karen, a Daniele, o Antônio e a Andressa. Mas nós temos a enquete aí. Vamos ver como é que o pessoal respondeu. Ó. Você tem priorizado sua saúde mental? Olha aí, ó. 69,2% diz que sim. E apenas 30,8% diz que não. Então tá aí, gente. O povo tá priorizando aí, pensando um pouquinho melhor, né? Cuidando. Gente, obrigado então, Antônio. Obrigado, Andressinha. Obrigado. Andressinha, barato. A doutora Karen, seja bem-vinda sempre aqui. Obrigada, padre. Foi um E minha prazer. linda Danizinha, que veio com o papai dela aí também. Que Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado, Padre Marcos. Tamo junto sempre. Obrigada. Obrigado por vocês. E que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero hoje na missa, em 7 horas. Tamo junto. Ó. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows. All I gotta do is think about her.